De acordo com o mapeamento global realizado pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, pelo menos 20 milhões de pessoas já se infectaram com o novo coronavírus pelo mundo. Em meio às pesquisas para a produção de vacinas que possam frear o avanço da Covid-19, a Rússia saiu na frente ao anunciar na semana passada a Sputnik V, vacina que, segundo o governo russo, teve a aprovação regulatória do Ministério da Saúde do país no combate à nova doença. Só que a vacina vem sendo questionada pela comunidade científica internacional pela falta de informações clínicas a respeito de sua eficácia. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o biomédico Vinícius Said, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vinícius, a própria Organização Mundial da Saúde já divulgou que não vai recomendar a vacina desenvolvida pela Rússia. Quais são as informações que estão sendo questionadas pela comunidade científica internacional? Olha só, o grande problema com relação a essa falta de comunicação, todo medicamento para ser lançado no mercado, seja ele um medicamento de uso comercial, ou seja ele em forma de vacina, a gente precisa saber de forma muito segura qual é a dose indicada no momento da administração desse medicamento, qual o tempo de meia-vida, ou seja, qual é o tempo que esse medicamento vai fazer efeito até ele ser absorvido e distribuído por todo o organismo, qual é os possíveis efeitos colaterais. Infelizmente, nós não estamos tendo essas informações de forma muito segura, o que acaba preocupando a toda a comunidade científica. Agora, uma vez que a Rússia diz que teve a aprovação regulatória do Ministério da Saúde do país, isso surpreende? É para ficar com a pulga atrás da orelha? Como é que você avalia isso? Não precisa ficar com a pulga atrás da orelha, até mesmo porque todos os órgãos eles precisam de fato seguir um comitê de ética. Então, todo medicamento, todo ensaio clínico, toda pesquisa científica que vai envolver seres humanos ou animais, antes mesmo de começar, esse projeto ele precisa ser aprovado pelos dois comitês de ética, o de animais e o de seres humanos. E isso nos deixa confortável, porque precisa seguir todo esse protocolo. Contudo, o que nos deixa intrigado é porque todo ensaio precisa passar por algumas fases, ensaios clínicos, até o medicamento ser injetado no ser humano. Então, a partir do momento que cada fase vem sendo executada, esses artigos científicos precisam ser publicados, de forma internacionalmente, para que todos os centros de pesquisa, todos os pesquisadores e também as pessoas leigas possam ter acesso a esse estudo. E, infelizmente, até o momento, a gente não tem informações suficientes desses artigos que foram publicados. Hoje... Isso que faz, de fato, nos deixar... porque por qual motivo que essa metodologia não foi informada de forma correta, né? Hoje está sendo destacado pela imprensa também a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, que inclusive está sendo testada aqui no Brasil pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e que poderia ser licenciada para uso emergencial ainda este ano. Ou seja, a gente, desde o início dessa pandemia, houve relatos de profissionais da área médica, da área científica, de que uma vacina para ser colocada no mercado, pelo menos 1 ano e meio a 2 anos, e a gente vê agora a Rússia, possivelmente essa vacina de Oxford em caráter emergencial. Você teme uma corrida desenfreada e que possa colocar em xeque a eficácia dessas vacinas, Vinícius? Sim, temo, até mesmo porque eu já tive a experiência de trabalhar diretamente na Fiocruz, fazendo um estudo relacionado a estudos de arbovirose, mais especificamente para dengue. Só para ter uma ideia, só nesse estudo específico a gente já tinha uma média de 4 anos de estudo. Então, fazendo análise populacional, depois fazendo todos os testes, e tudo isso, à medida que a gente vinha colhendo esses resultados, gerava-se a publicação desses artigos informando a toda a comunidade. Então, a grande preocupação, de fato, a gente tem, de fato, um planejamento a respeito do medicamento,
E chegou agora a fase de testar essas amostras, porém, de fato, nos preocupa essa certa exposição da população em massa, né, que precisa ser testada, porém, de forma que nos preocupa com relação a essa questão da segurança de um modo geral. Será que o organismo vai, de fato, responder tão bem? Contudo, a gente também precisa ter a questão do bom senso, que de fato a gente precisa ter um número X de pessoas que precisam passar por essa fase teste, né? Por isso que a gente faz o estudo de forma voluntária, onde todas as pessoas elas assinam um termo de consentimento livre e esclarecido, e essa população ela precisa ser monitorada. É a partir daí que a gente vai sinalizar e destacar os principais efeitos adversos. Vinícius, para explicar para os nossos ouvintes, a gente identifica com muita frequência a explicação nas redes sociais, na imprensa, que são ao menos 3 fases de teste e que a última fase, a fase 3, tem aquele grupo controle em que há a vacina e o placebo. Você tem como explicar para os nossos ouvintes como é que funciona isso de uma maneira didática para facilitar o entendimento? Claro. Então, todo medicamento, para ele de fato vir ao mercado, ele precisa passar por essas 3 fases. É o que a gente chama isso de ensaio clínico. Nessa primeira fase, na fase pré-clínica, a gente vai estabelecer quais são os grupos controle, ou seja, quais são as pessoas que vão participar desse estudo, e vamos definir também qual é a dose do medicamento que vai ser injetada. A partir disso, a gente entra para a fase onde a gente vai estudar a ação da vacina no organismo. Então, quando ela é administrada, quanto tempo ela vai ficar circulando na corrente sanguínea, qual é a dose, qual é o público que vai estar recebendo. E a partir daí a gente já tem informações suficientes para fazer os ajustes da dose. Quando chega na fase 3, aí sim a gente pode de fato pegar esse medicamento e distribuir num número maior de pessoas e analisar, por exemplo, questões étnicas, questões populacionais, diferenças de região para região. Então entra uma questão também sociocultural frente à exposição da vacina. E a partir daí, se a gente já tiver, de fato, uma segurança com relação a todos os itens citados, a gente vai, de fato, pode ser, na verdade, autorizada. A partir daí, depois que esse medicamento começa a ser comercializado, aí tem ainda a fase 4, que é a fase de farmacovigilância, onde vão ser relatados todos os efeitos adversos, quais as possíveis causas de reações e tudo mais. Agora, você acha que, ao mesmo tempo, por conta das novas tecnologias, essa velocidade, que é uma velocidade inédita, ela procede? Hoje são, me parece, acho que em torno de 170 vacinas sendo desenvolvidas ou em estudo. 160, não é isso? Parece 160. Que 6 já estão nessa terceira fase e dessas 3 estão sendo testadas no Brasil, né? Em laboratórios. No Brasil. Exatamente. Agora, tudo numa velocidade muito inédita, muito rápida demais. É compreensível, de certa forma? Apesar de existir toda essa tecnologia, hoje a gente existem ensaios que antigamente a gente conseguia fazer, por exemplo, um teste de 96 pacientes, isso demorava uma média de alguns, até dias para conseguir obter esse resultado final. Hoje, em cerca de minutos, a gente tem equipamentos de alta tecnologia que conseguem nos dar essas informações em 10 vezes mais, em questões de 5 a 10 minutos. Então, de fato, a tecnologia ela existe e nos ajuda, porém, tem que se ter um cuidado de fato com esses testes de forma acelerada. A gente tem, de fato, um grupo de pesquisadores que faz todo o monitoramento, precisa se existir os monitores para fiscalizar se está acontecendo, burlando alguma parte do processo. Quando a gente fala de ensaio clínico, é algo realmente muito criterioso. Então, assim, temperatura de reagentes é fiscalizada, a quantidade de amostras que está sendo colocada, tudo isso é fiscalizado. Então, de fato, nos surpreende a velocidade com que tudo isso está acontecendo. Como eu citei, né? Nesse estudo específico que eu trabalhei, só 3 anos e meio a gente foi conseguir, de fato, ter toda uma resposta. Vinícius,
Um outro debate que está acontecendo com muita frequência é a questão do custo e da distribuição depois que essa vacina estiver pronta, porque o novo coronavírus ele atingiu de maneira